Pessoal, por favor, façam a gentileza de colocar o Gabriel Correia na tela para conversar com a gente. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Obrigado por nos atender aqui, meu caro. Tudo bem, Kennedy? Tudo bem, Toledo? A gente agradece aqui o convite para debater sobre esse tema tão importante. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Olha só, o Gabriel Correia ele é mestre em economia pela Universidade de São Paulo, a USP, e é diretor de políticas públicas do Todos pela Educação, que é uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, que busca melhorar e faz estudos e incentiva o acesso a uma educação básica de qualidade para todos os cidadãos aí do Brasil. O Gabriel, olha só, foi aprovada a lei do ensino médio. A gente conversou com a Priscila Cruz aqui sobre todo o debate que houve em torno disso, como foi complicada a tramitação, tanto na Câmara como no Senado, mas agora nós temos algo aprovado que vai, né, enfim. O que muda na prática? O que você destaca que são as principais mudanças objetivas e se você acha que elas são positivas, que elas melhoram o ensino médio que a gente tem hoje, meu caro? Legal, Kennedy. Então vamos lá. O Congresso aprovou, né, uma nova lei do ensino médio, fazendo ajustes na reforma que foi aprovada lá em 2017, durante o governo Temer, e começando pela avaliação geral, uma avaliação, a nosso ver, no Todos pela Educação, bastante positiva. Bastante positiva por dois grandes motivos. O primeiro, porque corrige problemas, corrige falhas da reforma de 2017, que é o modelo de ensino médio que está em vigor hoje nas escolas, começou a implementação em 2022 e hoje está nas escolas. A gente pode falar mais disso, mas tem problemas nesse modelo que a nova lei dá um passo nessa correção. Mas ela faz isso, Kennedy, sem jogar fora elementos importantes que a reforma de 2017 tinha trazido para o ensino médio brasileiro. Então, corrigiu problemas sem jogar fora a essência dessa reforma de 2017, alguns pilares importantes dela. Então, tecnicamente, um avanço importante no texto legislativo. E queria destacar aqui também o consenso político, a convergência política que foi construída em torno desse texto. Lá em 2017, isso veio através de uma MP no contexto do impeachment. Então, politicamente, teve uma bastante divergência, e isso gerou uma grande confusão. Agora a gente tem a grande maioria dos partidos do Congresso aprovando o texto aprovando o texto que passou, e o governo do presidente Lula, o Ministério da Educação, também celebrando como um avanço. Então, esse contexto, esse consenso político é fundamental. Vou destacar aqui de forma breve três pontos desse avanço, os três principais, que a gente pode aprofundar na sequência. O primeiro deles, Kennedy, é uma ampliação no tempo que vai ser dedicado para a parte comum do ensino médio, que a gente chama de formação geral básica. É uma parte que todos os estudantes, independente do que eles vão fazer no futuro, ir para o mercado de trabalho, ir para algum curso do ensino superior, todo mundo tem que fazer. Esse tempo tinha sido reduzido bastante na reforma de 2017 e agora voltamos a aumentá-lo, isso é bastante positivo. Um segundo é afirmar no texto da lei que os itinerários formativos, ou seja, a parte do ensino médio que o estudante, depois de fazer essa parte comum, escolhe onde aprofundar, né, estabelecer que essa parte ela é de fato de aprofundamento. O que a gente teve em 2017 e está em vigor hoje são itinerários, são essas trilhas muito dispersas, algumas que fazem muito pouco sentido para o jovem. Agora está muito claro que é aprofundamento de área do conhecimento ou curso técnico. E um terceiro, para parar por aqui, depois podemos aprofundar, estabelecer que todas as escolas públicas do país, todas as escolas do país, precisam oferecer, primeiro, pelo menos 2 itinerários, ou seja, o jovem tem que ter uma opção de escolha, e esses itinerários, combinando áreas do conhecimento, precisam considerar todas as áreas. Eu não posso virar para um jovem e falar: você só pode escolher entre matemática e ciências humanas, porque aqui nessa escola não tem ciências da natureza. Isso não pode mais acontecer e esse foi outro avanço dessa lei. Então, em termos gerais, esses avanços, essa avaliação, mas vários outros pontos e mesmo esses que podemos aprofundar aqui. Ótimo, Gabriel. Eu já dei uma boa introdução, já passou a mensagem principal, que já deu provavelmente até a nossa síntese que eu tenho que fazer no final. Já estava preocupado aqui, porque é muita coisa, mas acho que você já deu uma boa sintetizada. Bom Eu queria balanço. me aprofundar no primeiro item que você falou,
porque a gente sabe que, antes de mais nada, o aluno precisa estar na escola, né? Se ele não estiver na escola por um tempo suficiente, não tem como ele aprender, né? O básico do básico do básico, o acesso, e por um bom tempo. Pelo que estou lendo, inclusive, na nota técnica que o Todos pela Educação soltou avaliando essa nova lei, que foi aprovada pelo Congresso, o aumento da carga horária no ensino médio é muito significativo. Se eu entendi corretamente, se você somar os 3 anos do ensino médio, né, o primeiro, segundo, terceiro ano, atualmente são 1.800 horas e pode chegar, pela nova lei, a no mínimo 2.100, podendo chegar a 2.400. Explica para a gente se é isso mesmo, como é que funciona, quanto tempo vai demorar, o que ele, né? Qual o ganho? Legal. Muito bom, Toledo. Como é o principal ponto de ajuste, é bem importante a gente deixar isso claro para todo mundo. Então, eu vou falar como era antes da reforma de 2017, o que vale hoje com a reforma e qual é a mudança que vai acontecer, tá? Eu vou fazer isso de forma breve. Antes da reforma de 2017, todos os estudantes brasileiros passavam 4 horas na escola, 4 horas por dia na escola de ensino médio, fazendo tudo igual. Independente se você queria fazer medicina, jornalismo, economia ou ir para o mercado de trabalho, você fazia as mesmas disciplinas, era tudo comum para todo mundo antes da reforma de 2017. 4 horas por dia. Com a reforma de 2017, que passou a ser implementada em 2022, isso mudou. O estudante não passava mais 4 horas por dia na escola. Ele passava 5 horas por dia. Essa carga horária foi ampliada. Isso foi bastante positivo. Só que essa parte comum, ela não ficou nas 4 horas. Ela foi reduzida para 3 horas por dia, em média. Então, a gente passou a ter 3 horas por dia, em média, da parte comum, e 2 horas da parte flexível. O estudante ficava 5 horas. 3 horas para a parte comum, 2 horas para esses itinerários O formativos. que é a parte comum, só para a gente saber? A parte comum são as disciplinas que a gente conhece mais tradicionais. Então, tem aula de matemática, de português, de biologia, de física, de química, né? Sociologia e assim por diante. E no aprofundamento, a ideia é que o jovem pudesse escolher e falar: olha, eu tenho mais aptidão, eu tenho interesse na área de ciências humanas, então eu vou aprofundar as matérias de ciências humanas e não vou aprofundar em biologia e química. E assim por diante. Tá? Essa é a reforma que está em vigor. O que aconteceu? Essa redução da parte comum, que era de 4 horas antes, para 3 horas na reforma, ela tirou da grade horária dos alunos disciplinas muito importantes. Então, teve estado, teve escola que fez: olha, você tem aula de história só no primeiro e no segundo ano do ensino médio, no terceiro você já não tem mais, porque não cabe, parou de caber. Agora, a nova lei ela traz o seguinte: continuam as 5 horas por dia, só que essa parte comum, ela deixa de ser de 3 horas, ela volta a ser de 4 horas. Então, a gente tem 4 horas de parte comum e 1 hora de parte flexível de trilha de aprofundamento. Isso vai ser importante para restabelecer essas disciplinas básicas que tinham sido cortadas no modelo em vigor. Então, essa é a principal mudança. E esses números que você trouxe, Toledo, para encerrar, são corretos. Eu falei essa carga horária por dia, porque às vezes é mais fácil de entender. É muito melhor geral, do que 2.100 horas. É impossível imaginar 2.100 horas. No contexto geral, quando você bota os 3 anos, isso significa que a formação básica, a parte comum, sai de 1.800 horas para até 2.400 horas, o que é bastante positivo. Quer dizer, imagina só, Kennedy, o que você, eu poderíamos aprender a mais de história, por exemplo, uma hora a mais por dia. É muita coisa, não é pouca coisa. O impacto é muito grande, né? Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse o que são esses itinerários ativos aí. Quando a gente fala, e outra coisa, quando a gente fala muito de escola integral, a gente está muito focado no ensino fundamental, mas a reforma prevê escola integral também para o ensino médio. Está falando que fica mais horas na escola, aumentou a carga tributária. Isso é viável mesmo? Em que pé que a gente está? Quantas escolas de ensino integral a gente tem hoje? Qual que é a meta? Em quanto tempo isso vai ser implementado? Perfeito, Kennedy. Então, vou começar falando do que são os itinerários formativos, né? Isso é uma novidade que apareceu na lei de 2017, uma novidade importante, para o Brasil sair do modelo que existia antes da reforma de 2017, de que todo mundo fazia tudo igual, independente do que queria.
Então, você insere algo que é muito comum nos países mais desenvolvidos, nos sistemas educacionais de outros países, que é ter alguma flexibilidade nesse currículo. Ou seja, dependendo do que o jovem quer para o seu futuro, ele vai se aprofundar vai ter mais de algumas disciplinas para se aprofundar. Né? Então, a ideia do itinerário formativo era essa. Depois de fazer uma parte comum, você pode se aprofundar em algumas disciplinas que têm mais a ver com o que você quer para o seu futuro. Ou fazer um curso técnico profissional. Essa é a ideia do itinerário formativo. Ele foi muito mal implementado em alguns lugares do Brasil ao longo desses últimos 2, 3 anos, e isso gerou uma confusão enorme. Por falta de orientação, de normativas nacionais dizendo exatamente o que deveria ser um itinerário, a gente viu disciplinas quase que esdrúxulas, né, surgindo no país e aprofundamentos que, na verdade, não eram bem aprofundamentos e os estudantes reclamavam com razão muito disso. Então, os itinerários formativos são uma ótima ideia, mas precisam ser bem implementados e a gente espera que essa lei comece a dar os passos para melhorar isso. O outro ponto que você trouxe, Kennedy, que é fundamental, é sobre o tempo integral. Quando a gente olha para o que a gente chama de educação integral, que é você desenvolver o jovem numa formação crítica, cidadã, democrática, dando essa formação geral básica de muita qualidade, mas também tendo disciplinas que são mais atrativas para os jovens, você vê que isso não cabe num modelo de 4 ou de 5 horas. Né? Então, por isso que expandir a carga horária, expandir o tempo que o jovem fica na escola é fundamental. A gente chama no Brasil, hoje, de tempo integral, aquela escola em que o aluno passa pelo menos 7 horas por dia na escola. Nesse modelo, a gente tem 20% dos alunos de ensino médio no Brasil. Ou seja, apenas 1 em cada 5 estudantes brasileiros de ensino médio estão em escola de tempo integral. Isso precisa aumentar. Isso precisa ser uma realidade para todos os alunos, especialmente aqueles alunos mais pobres. Porque os mais ricos, eles têm o curso de inglês à tarde, eles têm o curso de teatro, de natação. O aluno mais pobre não. Muitas vezes ele fica em casa, ele fica na televisão, no videogame, né, no celular. Quando tem acesso a isso. Vocês têm um Então, cálculo de quanto custa para colocar todo mundo no tempo integral? Não tem, Gabriel? Perfeito. Desculpa, Toledo. Vocês têm um cálculo de quanto custaria para sair dos 20% atuais para colocar todo mundo em tempo integral no ensino médio? Não tem esse cálculo? Acho que foi a Priscila que falou isso para a gente da última entrevista, não foi? O tempo integral, ele custa hoje, em média, depende do estado, né, de 60% a 90% a mais por aluno por ano para o Brasil, em comparação ao aluno de tempo parcial, que é o aluno de 5 horas. Tá. Né? Então, se a gente pega uma conta básica, se a gente fala assim, o aluno brasileiro hoje de ensino médio está custando R$ 8.000 por ano. 8 mil reais por ano. Quando você duplica isso, você fala o seguinte, nossa, dá para fazer, o Brasil tem dinheiro para fazer. Se o Ministério da Educação botasse 10, 15 bilhões de reais por ano para ajudar os estados a fazerem isso, a gente, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, daria um passo fundamental. É 1/3 do valor das emendas parlamentares. Eu não consigo me conformar com essas coisas. Bastaria destinar 1/3 das emendas parlamentares, 1/3. Podia continuar mandando o resto lá para o Fundo Nacional de Saúde, para onde que eles quisessem. Uma taxa de mas juros 1/3 menor ia mudar também, a educação no Brasil, né? Exato. Taxa de Claro juros que haveria também, né? também custos para os estados, né? Haveria custos para os estados, mas esse valor do Ministério da Educação seria transformacional para a gente mudar esse cenário do país. Olha que interessante isso aqui. Se a gente for fazer a conexão com o que a gente estava conversando no primeiro bloco, Gabriel, que é essa pesquisa nova que a gente está divulgando agora do IPEC, que é o Índice de Confiança nas Instituições, a escola pública cresceu. Foi uma das coisas, foi a instituição que mais cresceu de 2023 para 2024, a confiança. Ela foi de 67 para 70. Mas olha que curioso. O pico anterior tinha sido 2021, antes da implementação da nova lei, da reforma do ensino médio. Tinha batido em 72, estava crescendo. 2022 caiu para 67, teve uma queda de 5 pontos. Provavelmente, talvez, justamente pela implementação desse novo ensino médio. Ficou em 67 em 2023 e agora
talvez já por efeitos dessa discussão e das mudanças, voltou a recuperar. Talvez seja por aí. E vou emendar um comentário aqui, que na verdade é uma pergunta do Ricardo Reis, que está nos assistindo, Gabriel. Ele diz assim: minha filha está no meio do ensino médio integral. Aliás, está no ensino médio integral. Hoje é latente a falta de professores e de grade educacional. Qual o tempo que o Todos pela Educação avalia que esse lapso irá se encerrar? Em quanto tempo até essa demanda por Boa, mais professores boa. e grade para ser implementado? Essa pergunta é excelente, porque a gente já tinha um problema grande antes do novo ensino médio, e isso se ampliou agora, que é a falta de professores nas escolas, especialmente professores preparados para dar aquelas disciplinas que eles dão, né? Então, Formar estou os falando de professor de professores. biologia dando aula de biologia, professor de química dando aula de química. Quando você expande a carga horária, seja das 4 horas para as 5 horas, como eu comentei, mas também na expansão para o tempo integral, você precisa de mais professor. O avanço é muito importante da carga horária, mas tem estados que fazem isso de forma não planejada. Então, você deixa o aluno na escola e não oferece as condições para ele estar lá aprendendo. Ou seja, não contrata professor de direito ou contrata professor de outra disciplina para dar uma matéria que não é a dele. Então, isso é muito inadequado. Eu não sei do nosso ouvinte que estado que ele está, mas é muito. Mas eu queria destacar aqui que tem estados que já fazem isso. Isso não é uma questão de precisa de muito mais tempo para a gente conseguir alcançar a universalização do tempo integral. Kennedy Toledo, estado de Pernambuco, um estado pobre no Brasil, 75% dos alunos do primeiro ano do ensino médio estão em tempo integral, com Com professores, aula, com aprendendo. professor. Exato, com o professor aprendendo. Não à toa, Pernambuco tem resultados educacionais no ensino médio igual São Paulo, maior que o Distrito Federal, que são estados, unidades da federação, muito mais ricas. Né? Então dá para fazer, tem recurso para fazer. Agora, precisa priorizar politicamente essa pauta, precisa, né, ter toda a agenda técnica para que isso avance, e infelizmente a gente sabe que muitas vezes a educação está longe de ser, de fato, prioridade política. Como é que vai ficar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio? Tem mudança com essa. Vai ter impacto? Porque é um sucesso o Enem, né? Que impacto E que é, isso que vai ter? Você está Ótimo. Eu suspeito que você seja o Fufuca Cacildes, Kennedy, porque a pergunta do Fufuca É aqui, que é o essa. nosso Vamos recorrente, é ver. justamente, ele faz até uma. Queria até checar, ele diz o Fufuca, ele sintetizou bem. A parte comum do currículo, né, ou do itinerário ali, é o que faz pontuar no Enem e dá alguma chance na vida para ter um emprego que ganhe mais do que um salário mínimo. É isso mesmo, Gabriel? Hoje o Enem, como ele está hoje, ele não mudou com a reforma de 2017. Então, o Enem ele segue sendo a mesma prova para todos os alunos. Ele tem a prova das 4 áreas do conhecimento: matemática, linguagem, ciências humanas e ciências da natureza, e a redação. Parte importante e legítima das críticas ao atual modelo é que o atual modelo mudou o que acontece nas escolas e não mudou o Enem. Então, o aluno ele reduziu a carga horária da parte comum, como a gente vinha falando, para ter os itinerários, mas o Enem continua igual. Então, ele fala: eu não quero reduzir a parte comum, porque o Enem está cobrando só a parte comum. Né? Então, isso gerou muita crítica corretamente e muita confusão. A lei que foi aprovada no Congresso, que ainda precisa ser sancionada pelo presidente Lula, ela muda a estrutura do Enem. Ela fala o seguinte: o Enem ele precisa considerar a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que orienta essa parte comum. Ela diz o que tem que ser trabalhado com os estudantes nessa parte comum. Mas, além disso, ela precisa considerar os itinerários formativos, essas trilhas de aprofundamento das áreas. É isso que a lei diz. Como vai ser a prova, isso não está estabelecido e o governo federal precisa logo dar uma resposta para os estudantes. A lei afirma que em 2027 o Enem já precisa considerar esses dois documentos, a Base Nacional Comum e os itinerários formativos. Como vai ser a prova? Cabe ao INEP, que é o órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, indicar, e a gente espera e trabalha para que isso seja feito logo nos próximos meses, porque os alunos que vão fazer o Enem em 2027 estão entrando na escola já no ano que vem e precisam saber qual prova que eles farão ao fim do ensino médio. Vocês, ali no documento de avaliação da nova lei,
que ainda, como você bem lembrou, não foi sancionada, é, falam sobre uma clareza maior na questão do ensino à distância, do uso de novas tecnologias, né? Qual foi o avanço nesse caso? Ótimo. A lei atual, né, que vai ser mudada, ela é muito permissiva quanto ao uso da educação à distância no ensino médio. Ela basicamente diz que pode ser usado. E aí depois o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Ministério, que falou, olha, pode ser usado, mas até 20% da carga horária do ensino médio pode ser à distância. Ou seja, se você tem 5 horas por dia na escola, 4 horas de fato precisam ser presenciais, a 1 hora você pode fazer na sua casa. Isso é algo que a lei permite hoje. A lei que foi aprovada no Congresso, ela fala o ensino médio é presencial. Em alguns casos excepcionais, e precisa ter um regulamento para isso, pode-se haver o ensino mediado à tecnologia. Eu vou dar exemplos de que são essas excepcionalidades, mas isso precisa ser regulamentado, né? Em regiões muito distantes, né? Na região norte tem muito isso. Às vezes você tem um professor de física na capital e não consegue ter professor de física numa comunidade ribeirinha muito distante. Poxa, você bota um monitor nessa escola da comunidade e tem um professor de física dando aula online, síncrono, para esses estudantes na escola. Ou até mesmo em casos excepcionais de pandemia, da enchente que teve no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo vai ser regulamentado, mas a lei que foi aprovada diz com clareza que o ensino médio é presencial. Isso é um grande avanço. Toledo, eu queria aproveitar que o Perfeito. Gabriel também é economista. A gente já fez essa pergunta para a Priscila, mas eu queria ouvir a opinião dele a respeito desse debate que existe aqui por causa do novo arcabouço fiscal, e a gente vê muitos economistas defendendo o fim do piso constitucional em educação. O que você acha disso? Você acha viável? Que impacto que isso teria? Qual que é a tua opinião, Gabriel? Olha, Kennedy, em momentos que o Brasil se desfez do mínimo constitucional, a gente viu uma redução bastante acentuada dos recursos de educação, né, que acabam não sendo prioridade, né, e aí são desviados para as outras áreas que, por mais que fale assim, não, vai para a saúde, a gente sabe que não vai. A gente sabe que vai para as outras áreas que têm efeitos muito mais imediatos no curto prazo com ganhos políticos do que para áreas que o avanço a gente vê em mais médio ou longo prazo. Então, acho que A não é emenda hora de parlamentar. discutir, por exemplo. Exatamente. Então, a gente acha que não é hora de fazer essa discussão. É claro que a discussão sobre recursos da educação ela precisa ser muito bem feita e aprofundada, porque há, sim, mau gasto na educação. Você tem municípios e estados que, por causa do mínimo constitucional, especialmente municípios, têm muito recurso, tem 3, 4, 5 vezes mais por aluno por ano do que a média do país. E muitas vezes esses recursos são muito mal gastos. Então, é possível você ter regras que flexibilizam para esses municípios ou orientam o que é o bom uso do recurso educacional. Mas simplesmente uma regra que extingue o mínimo constitucional, a nosso ver, traz bastante risco para a educação brasileira. Gabriel, apesar de se chamar a lei do ensino médio, a nova lei trata também da carga horária do ensino fundamental. Explica como é que é isso. Perfeito, Toledo. Então, olha, isso é uma mudança. A lei de 2017, ela tinha falado o seguinte: se todo mundo passa a ter 5 horas por dia na escola, né, do ensino médio, todos os sistemas de ensino públicos precisam avançar para o tempo integral, para 7 horas por dia, que é 1.400 horas por ano, que é o que está no texto da lei. Então, os alunos do ensino médio, as redes de ensino médio precisam avançar para oferecer matrícula de 7 horas por dia, mas não estabelecia nenhum prazo. Essa atual lei, ela tira essa palavrinha ensino médio da lei, falando o seguinte: todas as redes, seja do fundamental ou do médio, precisam avançar para o tempo integral. Isso gera uma indução muito importante, porque o Plano Nacional de Educação, que é outra discussão importantíssima que vai começar agora a ter no Congresso Nacional, ela vai apontar metas para o ensino integral, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Então, quando a gente coloca na lei que hoje a educação brasileira precisa ir para tempo integral
respeitando o Plano Nacional de Educação, isso traz uma indução para as secretarias falando, opa, todo mundo aqui precisa olhar para essa expansão do tempo, não é só quem toma conta de escola de ensino médio. Então, essa foi uma mudança, como se apontou, que não diz respeito ao ensino médio, mas veio nessa nova lei e, a nosso ver, é bastante positivo. Vocês têm Escolha da língua uma. inglesa. Fala, vai, Zé, continua você. Não, só para complementar rapidamente, Gabriel, você já antecipou a próxima discussão, né? E para essa discussão, vocês do Todos pela Educação têm alguma sugestão de meta para se alcançar em determinado prazo o ensino integral no fundamental e no médio, ou ainda está em elaboração? Ótimo. O governo federal, o governo do presidente Lula, enviou para o Congresso já uma proposta de lei sobre o Plano Nacional de Educação, né? O que deveria ser o próximo Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos. Isso vai ser debatido agora no Congresso Nacional. Nessa proposta que o governo do presidente Lula enviou ao Congresso, existe uma meta de expansão do tempo integral, saindo de 20% hoje para 40% para daqui a 10 anos. A nosso ver, no Todos pela Educação, a gente ainda está fazendo cálculo exato para sugerir um número, tá? Mas a gente achou bastante tímida ainda essa meta de 40%. Considerando, Toledo e Kennedy, que tem estados, como eu falei, e não é só Pernambuco. Pernambuco, Paraíba, Ceará, que já tem 60%, 70% das matrículas em tempo integral, num avanço muito rápido, menor que 10 anos. Então, se a gente realmente, enquanto país, quiser priorizar essa agenda, é possível ser um pouco mais ambicioso nessa expansão do tempo integral, que é tão importante para a qualidade da educação. Ô, Gabriel, a questão da língua inglesa, né? Por que que é o inglês? A questão, por que que o espanhol sempre fica como uma coisa opcional? E tem estados que têm oferecido espanhol. Como é que está o debate sobre isso daí? Isso foi uma grande polêmica, que é até importante também a gente poder contribuir aqui e elucidar esse tema. Isso. A discussão da língua inglesa enquanto obrigatória, né, obrigatoriedade da língua inglesa, ela foi menos contestada. Houve um consenso muito grande no debate educacional, isso não vem de agora, de que deve sim ser obrigatório para os estudantes brasileiros, qualquer estudante brasileiro, aprender a língua inglesa. Isso vem de antes, isso não é uma novidade de agora, isso não foi contestado. A grande discussão que teve, você introduziu muito bem, foi a questão do espanhol. A proposta do Ministério da Educação, inicialmente, era que o espanhol também fosse obrigatório. E no Senado, os senadores também avançaram nesse sentido. Mas depois, os deputados, a Câmara dos Deputados, e aí o Ministério da Educação concordou, tirou a obrigatoriedade do espanhol. A nosso ver, no Todos pela Educação, isso é uma medida positiva. Você obrigar em todo o território nacional todo estudante brasileiro a aprender língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola no ensino médio, a gente acha que não é por aí. Isso pode ser regulamentado nos estados. A gente tem que lembrar sempre que inserir uma disciplina a mais no currículo tira espaço das outras, né? Então, não nos parece o caso de fazer essa obrigatoriedade do espanhol a nível nacional. Ele tem que ser, na regra nacional, optativo. Tem estados que decidem pela obrigatoriedade dele, e especialmente estados em que, quando conseguem aumentar a carga horária do ensino médio, que é o tempo integral que a gente estava falando, conseguem ofertar a língua espanhola sem tirar Prejudicar, né? de outras disciplinas. Isso. Perfeito. Boa. Gabriel, daria para a gente ficar aqui a tarde inteira discutindo, infelizmente o tempo passa, né? Voa, no caso. Mas eu vou ainda atrasar o nosso final aqui para te fazer uma última pergunta, se o Kennedy me permitir. Manda, Fício. Você citou 3 estados do Nordeste como bons exemplos de avanço no ensino período integral, aí 7 horas, né? Paraíba, Ceará e Pernambuco. Por que que esses estados conseguem fazer isso? E estados ricos como o Rio de Janeiro, que inclusive chegou a ter nos anos 80, no governo Brizola, foi vanguarda nisso, com CIEPs, etc., não conseguem. Toledo, se eu pudesse falar em um termo, seria prioridade política, porque não é no que eles têm mais recursos
Não é que eles têm qualquer outro elemento que permita isso, a não ser isso entrou na agenda dos governadores e de diferentes mandatos, com continuidade, não tem aquela de entra um secretário, uma secretária nova e desfaz porque não é minha marca, né? E conseguiram avançar e continuam avançando nessa agenda e na agenda da qualidade da educação. Para fazer o contraponto com o Rio de Janeiro que você bem trouxe. Até, não vou nem nos anos 80, durante 2011 e 2014, o Rio de Janeiro foi o estado que mais avançou na qualidade da educação. Fez uma reforma educacional, conseguiu avançar, saiu de 25º lugar no IDEB, que é o indicador de qualidade, entre os estados brasileiros, e foi lá para a 4ª colocação, e na sequência, tudo foi descontinuado. Tudo mudou. Então, essa falta de continuidade, essa falta de prioridade política, isso interfere muito. São Paulo, aqui, de onde falo também, você teve mais de 20 anos o mesmo partido político no poder, mas sem uma agenda clara educacional. Alguns secretários entravam, traziam alguma qualidade, depois mudava o secretário, outra agenda, toda hora mudando de agenda. São Paulo não consegue se destacar ainda na educação. Então, acho que esse ponto da continuidade das políticas públicas, que vem também com essa prioridade política, é fundamental para uma agenda de médio e longo prazo na educação. Ótimo. Aproveitando que você é economista, tem correlação entre a porcentagem do seu orçamento que você dedica para a educação, independentemente do valor absoluto, a porcentagem em comparação às outras áreas, saúde, segurança, etc., com o resultado? Não, o que tem mais correlação é o investimento que você tem por aluno. Porque se você investe uma parcela alta de um dinheiro muito pequeno, você ainda tem um dinheiro muito pequeno, né? Então você ainda vai ter uma precariedade muito grande. Isso é importante até, Toledo, desculpa estar pegando os minutinhos aqui, mas quando a gente fala assim, o Brasil investe o mesmo percentual do PIB que outros países e tem resultado pior. Mas qual o PIB desses outros países, né? O que afeta o resultado é quanto de fato é investido. A gente precisa melhorar muito como investimos o dinheiro, mas tem uma agenda, sim, importante de aumento desses recursos. Mas quando um Estado investe mais em segurança do que em educação, não costuma ser um bom sinal, né? Não é um bom sinal, né? Nem para o presente, nem para o futuro. Então, a gente sabe que a educação afeta todas as áreas, inclusive a segurança. Boa, Gabriel. Boa. Excelente. Zé, vamos fazer uma síntese com o Gabriel, conversa ótima. Não é um desafio hercúleo, mas vamos tentar. Eu acho que porque eu pensei aqui, foi uma coisa que ele falou logo no começo, mas que talvez passe a mensagem geral, que a nova lei corrige erros na reforma do ensino médio sem acabar com os avanços. Boa. Pode ser, Gabriel? Excelente. Muito alinhado com isso. Beleza. Valeu. Gabriel, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, você explicou muito bem. Fala bem, parabéns pelo trabalho aí. E vamos voltar uma outra vez. Abraço para você. É isso aí. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Obrigado, Cândido. Obrigado, Toledo. Sempre à disposição aqui no Todos pela Educação. Até mais. Valeu.